nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal Mais um Bahia. Mais um Bahia. Como é que vocês estão? Eu me chamo Amália, tá? Fica aqui para acompanhar uma notícia importante, gente, sobre a SAF. Vamos bater um papo aqui no que pode dar errado. Vou dizer assim, tá? Não é que vai acontecer, gente. Como é que eu posso dizer assim? Como todo grande investimento, né? Sempre tem alguma coisa que pode dar errado. Quem falou sobre isso foi o Rodrigo Capello, o especialista em futebol. Ele explica algumas coisas, né, gente? Como eu falei. Fica aqui para acompanhar o vídeo para entender. Eu vou deixar o vídeo dele falando, explicando para vocês, tá? Antes, venho pedir, por favor, encarecidamente, deixa aquele like, tá? Ativa o sininho, deixa os comentários, se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda. Como eu sempre falo aqui, esses passos são muito importantes pra gente que trabalha com YouTube, gente, tá? Vocês é quem ajuda o canal, que faz a gente crescer. Vocês que fazem isso aqui acontecer, né? A gente vem, grava o conteúdo, bota a cara aqui. Mas quem faz acontecer são vocês, tá? Desde já quero agradecer os comentários, aos meus inscritos, né? E é isso. Tem o canal do nosso amigo Jair também, Resenha de Aço, tá? Tô nessa luta com o Jair aqui, até Jair bater seus 1.000 inscritos, gente. Vocês vão ouvir falar de Jair aqui, tá? Vai lá, quem ainda não foi, se inscreve, acompanha as resenhas do nosso amigo. Ele fala sobre o tricolor, mais uma mídia independente do Bahia, tá? Como eu sempre falo, o Jair pra mim é um irmão que chegou aqui. É um irmão tricolor, né? Então vai lá dar essa força. Melhor do que eu ficar aqui falando é vocês irem lá avaliar, tá? Vai lá ver o conteúdo do nosso amigo que é muito bom. Bom, bora lá o que interessa, meu povo. Enquanto eu falo aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. E deixa os comentários, tá? Gente, como eu falei a vocês, né? Como todo contrato, como todo grande investimento, tem os seus prós e os contras, né? E não é diferente com a SAF do Bahia, tá bom? O Rodrigo Capello, como eu falei, no podcast do Segue o Baba, né? Ele fala sobre o que pode dar errado na SAF do Bahia. E, gente, vamos conversar aqui. Algo importante que vocês estavam com pressas, né? Alguns torcedores estavam com pressa. A demora da SAF do Bahia foi muito importante para que não desse nada errado, gente. Como aconteceu com o Opportunity? Lembra que a gente teve uma certa dor de cabeça com o Opportunity? Pois, gente, como é que eu posso explicar a vocês aqui? A pandemia, pronto, a pandemia veio. As empresas não estavam preparadas para isso, né? Só um exemplo que eu vou usar aqui. As empresas não estavam preparadas para isso, então muitos declararam falência, dívidas enormes, trabalhadores demitidos, porque não tinha esse preparo, né? Ninguém imaginava que isso iria acontecer, mas poderia acontecer. É o que acontece com a SAF. Alguma coisa lá que ninguém imagina que pode acontecer, mas pode acontecer. Então houve esse preparamento no Bahia, por isso a demora da SAF, tá? Algumas empresas agora, não posso dizer todas, mas já tem um certo recurso de emergência, vamos dizer assim, projetos, já pensam numa possível pandemia novamente. Então eles estão se preparando se caso acontecer novamente. Não é o que a gente deseja nem o que vai acontecer, né? Mas é um preparo, vamos dizer assim, tá? É por isso que eu sempre respaldei a vocês aqui. A demora da SAF é importante, porque não é qualquer contrato, gente. Não é qualquer coisa que vai vir, tá? E esse vídeo, né, do Rodrigo, eu descobri através do Márcio Martins, assistindo. E aí o Márcio abordou isso, eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês, tá? Roda aí o vídeo do Rodrigo falando, pra vocês entenderem melhor, né? Mas em relação às outras equipes do Campeonato Brasileiro, dá para almejar um Bahia top 10, top 5? Como é que você enxerga essa situação? É muito bom ser realista nesse momento, né? Não adianta pegar como referência o Manchester City do Pep Guardiola, que é um dos que mais arrecada, um dos que mais gasta, mais investe e um dos que mais vence no futebol inglês, porque é uma outra realidade com um dinheiro que é desproporcional ao que está sendo prometido agora ao Bahia. São 500 milhões de reais para comprar direitos de jogadores ao longo dos próximos 15 anos
e uma folha salarial mínima de 120 milhões de reais por ano, ou 60% da receita. A gente pode explicar isso depois. Esses números são a nossa base aqui para entender e dosar as expectativas em relação a esse Bahia, caso de fato a SAF vá adiante. A folha costuma ser o número mais importante, porque quanto melhor é o jogador, mais alto é o salário que ele pede. O Bahia, com 120 milhões de reais por ano, é mais do que o próprio Bahia, Associação Civil, tem conseguido gastar. E com saúde, com dívida zero, que é um outro ponto importante. Mas vai ser bem menos do que Flamengo e Palmeiras, ambos acima de 300 milhões de reais por ano. Então, eu vi já as primeiras repercussões, né? O torcedor vai às redes sociais e diz assim: não, agora nós somos ricos, vocês, olhem como vocês falam com a gente, porque somos ricos. Não é bem assim que funciona. O Bahia entraria numa categoria diferente da que está hoje, muito melhor do que a da associação, em termos financeiros, mas não chega ao patamar de um Flamengo, de um Palmeiras. Isso aí só se consegue ao longo de um processo, e é um processo que, como o próprio presidente do Bahia, Guilherme Belintani, já falou algumas vezes, é um processo de longo prazo, de médio e longo prazo. Mas dá para traçar um paralelo com outra equipe que esteja ao menos mais perto disso? Tem duas referências que são interessantes. Uma é o Red Bull Bragantino, que foi comprado pela Red Bull já há 2, 3 anos, né, faz pouco tempo, e que com um investimento de 100 milhões de reais em compra de jogador no primeiro ano, já conseguiu subir para a primeira divisão e se consolidar. Foi até a final da Sul-Americana. Né? Esse eu acho que é um exemplo que vai estar ali na mesma prateleira que o Bahia, caso o Bahia vá adiante com essa proposta da SAF. E a outra referência é o Atlético Paranaense, um clube que também tem investimentos e folha salarial mais baixos do que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas que tem conseguido resultados excelentes. Né? Chega à final da Libertadores, venceu uma Sul-Americana, venceu a Copa do Brasil. Então, acho que esses dois clubes são aqueles que vão estar no mesmo patamar financeiro do Bahia e que mostram que, mesmo com menos dinheiro, dá para conseguir resultados tão bons quanto e disputar por títulos. Né? Essa eu acho que é a meta do torcedor do Bahia nesse momento. A gente tem elogiado bastante esse tipo de atitude, de propósito, né? O pagamento de dívidas, o investimento que vai ser feito, a questão com tecnologia, que são as coisas boas que a SAF pode trazer para o Bahia. Mas eu queria também que você pudesse tratar do que pode dar de errado, né? Quais os riscos que o Bahia tem ao assumir uma posição como essa? Como todo mundo sabe, é definitivo. Então, uma vez que o Bahia vire SAF, o futebol do Bahia seja comprado, o torcedor, a associação só volta a ter domínio sobre o clube novamente quando comprar de volta. Então, uma decisão definitiva para o futuro do clube. Eu queria saber também quais os riscos que há uma atitude como essa, uma mudança completa como essa para um clube como o Bahia, um clube centenário de grande história. O grande risco é esse. O Bahia está sendo vendido. Né? Ele está vendendo o seu futebol. Ele está colocando o futebol dentro da empresa e vendendo essa empresa para um novo dono. Não é uma parceria, não é uma cogestão, não é um contrato que você rasga e simplesmente pega de volta, se alguma coisa der errado. Né? Então, esse é o grande risco. Um presidente ruim, você tira na próxima eleição. Um dono ruim, você só vai tirar se você comprar de volta ou se ele infringir o contrato que está sendo feito agora. Então, vai caber à Associação Civil do Bahia acompanhar o cumprimento desse contrato com muita seriedade. Né, tanto em termos de investimento, tanto em termos de cumprimento da folha salarial e todas as outras cláusulas desse documento, que, de acordo com o Belintani, tem cerca de 500 páginas, né, somando com os anexos todos, tem que ficar muito atento ao cumprimento desse contrato, porque essa é a ferramenta de defesa que o Bahia vai ter nesse momento. Agora, pensando de maneira mais abrangente e mais teórica, o que pode dar de errado? Pode dar de errado de não ter dinheiro para investir. E nesse caso, o contrato está cumprindo a proteção ali, está fazendo a proteção. Se o City não investir os 500 milhões de atletas, vai abrir uma brecha no contrato para que o Bahia consiga fazer alguma coisa. Pode acontecer também de ter má gestão, porque má gestão ocorre. Mesmo nessa estrutura toda, que é muito promissora, com ecossistema de clubes, com experiência internacional, etc., etc., o City pode fazer uma série de decisões equivocadas no futebol. Contratar os profissionais errados, contratar os jogadores errados, ter um treinador que não encaixa, tudo aquilo que está inerente à prática de futebol. E se isso tudo acontecer e o torcedor não gostar, não tem como tirar na próxima eleição. Né? Não tem como tirar o City rasgando um contrato, indo para a justiça, é muito difícil isso acontecer. Então, acho que esse é o principal risco. E o bom
né, é que nesse processo de venda, você tem que se cercar de maneiras para evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, um risco que poderia ocorrer, o City compra o Bahia, mas ele muda de estratégia em 2, 3 anos e decide que o Bahia pode jogar a Série B, a Série C, ele não está nem aí. Ele só quer comprar e vender jogador, ele quer formar jogador para mandar para o Manchester. Ele usaria o Bahia como um satélite. Essa é uma palavra que está muito. O torcedor tem ouvido e falado muito, com medo que isso aconteça. Como é que você evita que isso aconteça? Colocando aquele mínimo de folha salarial. Porque quando você coloca no contrato que você vai ter que gastar 60% da receita com o salário do jogador, significa que, e tem um mínimo, né? Tem esse mínimo de 120 milhões, que é competitivo hoje no cenário de Série A, você está dizendo que, olha, você vai pegar o Bahia para gerir, vai tomar todas as decisões, está tudo certo, mas vai ter que garantir um certo nível de competitividade. Então, o que dá para fazer é isso, é no momento da venda, se cercar e colocar dispositivos de proteção para evitar que esses riscos aconteçam. Mas riscos estão em todos os negócios. Esse não é um contrato que vai editar só o que vai acontecer agora, 2023, essa é uma venda para a vida inteira, né? E o Bahia vai tá sujeito a riscos de empresas que são compradas, que são vendidas, que são mal administradas, que às vezes falta dinheiro, tudo isso vai fazer parte da rotina do Bahia se decidir por esse caminho. Bom, gente, é isso, né? Espero que tenha conseguido esclarecer para vocês aqui direitinho o que é que acontece, né? Mas é isso. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima notícia.